Curso Bíblico Nova Perspectiva. O amanhã de Deus é de alegria, sem pesar. Já não mais lamentos e agonia poderão nos perturbar. Que alegria, que ventura, toda nuvem passará e o remido cantará. Amanhã que o transfigura, que alegria, que ventura, pois em breve raiará. Não há motivo para a preocupação com os problemas deste mundo, quando sabemos através da palavra de Deus que haverá um mundo melhor, o mundo do amanhã. Quando Deus criou o mundo e colocou nele o homem, concedeu à família humana 4 dádivas preciosas. A primeira delas é a vida. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem reto. Aí está o segundo dom de Deus ao homem, uma natureza justa. Não havia nele qualquer traço de pecado. Era natural para o homem fazer o bem e ser bom. Inocência e pureza eram os característicos de nossos primeiros pais. Como terceira dádiva, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e pôs nele o homem que havia formado. Um belo lar, tudo estava preparado para a sua felicidade e alegria. Deus ofereceu ainda outra dádiva ao homem criado. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Ao homem, feito um pouco menor do que os anjos, foi dado domínio sobre a terra. Imaginemos o que teria sido ter vida, uma natureza justa, um belo lar e domínio sobre a terra. Apenas restava ao homem uma coisa para desejar: possuir esse paraíso para sempre. E isto também era possível. Enquanto o homem obedecesse a Deus, estas 4 dádivas continuariam a ser dele. Mas ao homem foi outorgada plena liberdade de escolha: servir ao seu Criador ou agir como bem lhe aprovesse, com a advertência de que desastre e perda seriam as consequências de uma escolha errada. Um simples teste era o que o homem perfeito tinha que enfrentar. Uma árvore naquele magnífico lar edênico fora reservada por Deus como sua propriedade. O homem estava proibido de tocá-la ou de tomar dos seus belos frutos.
Não havia nenhuma razão para a desobediência, pois o homem podia usar livremente de todas as demais árvores. O teste era tão insignificante que a desobediência tornaria a transgressão muito grande. Como descendentes de Adão e Eva, todos nós sabemos o que aconteceu. O homem perdeu estes 4 tesouros por causa de sua desobediência. Ele pecou, comeu do fruto proibido. Sua desobediência era inexcusável, pois o teste era muito fácil. Eva foi enganada pela serpente, mas Adão não foi enganado. Pecou de olhos abertos, e então culpou sua mulher de o ter tentado. E que tragédia se seguiu! O que a desobediência custou à raça humana? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. O salário do pecado é a morte. O pecado separou o homem de Deus, separou da árvore da vida e trouxe a ele e a todos os seus descendentes o resultado da desobediência, que foi a morte. Tarde demais o homem aprendeu que a raça humana não era eterna por natureza. Aprendeu que o pecado traz morte, e não foi apenas isto. Por isto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. E ainda disse o apóstolo São João: toda a injustiça é pecado. O homem agora sentia um misterioso poder em sua vida, a vontade de pecar, um irresistível desejo de praticar coisas que ele antes nunca sonhara em fazer. Descobriu que o pecado traz infelicidade, tristeza e morte, mas não tinha força para resistir às suas demandas. A sua natureza justa estava perdida. Houve uma outra perda também. O Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Quando Adão viu que fora expulso do jardim, e viu que um anjo guardava os seus portões, compreendeu que perdia a 4ª dádiva que Deus lhe dera, o domínio sobre a terra. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A esperança de uma vida eterna estava perdida. Perdida estava a vida que não conhecia inclinação para pecar. Perdida a natureza justa. Também perdido estava o lar, o Éden, e agora, em vez de dominar a terra, o homem vendeu-se à escravidão do pecado. O seu mundo estava amaldiçoado. Até o chão que pisava estava amaldiçoado por causa do pecado. Agora o homem pecador precisava labutar para viver. A vida seria para sempre uma luta, e o homem seu escravo. Não haveria algum meio de escape. Deixaria Deus o homem perdido sem nenhuma esperança? Jesus veio a este mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. A vida de nosso Senhor aqui nesta terra, sua morte e ressurreição, foram para que, em seu eterno amor, Deus pudesse restaurar para o homem as 4 dádivas perdidas. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mágoa de Deus por causa do pecado do homem era tão grande e seu amor tão ilimitado,
que ele não pôde descansar enquanto não fosse feito tudo para tentar salvar a humanidade escravizada e restaurá-la ao seu estado de perfeição. Quanto custou isto a Deus? Ele pagou com o mais precioso tesouro do céu, a vida do seu Filho unigênito. Foi a morte do Filho de Deus que abriu as portas da eternidade para os pecadores arrependidos. A primeira dádiva de Deus ao homem, a vida, podia ser novamente outorgada. Mas Deus nunca permitiria que o pecado existisse para sempre. O homem não poderia continuar pecando e vivendo, pois o salário do pecado é a morte. O homem precisaria mudar sua natureza, o seu caráter. Por isso Deus prometeu, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Deus vai restaurar a natureza justa que deu ao homem no princípio. Ele implanta seu amor no coração do homem. O pecado é confessado, esquecido e perdoado. A palavra de Deus é aceita na mente e a vida é santificada. Contemplando a Jesus em sua santidade e pureza, somos transformados pelo poder do seu Santo Espírito. Deus nos torna justos outra vez. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas. Atos capítulo 3, versículos 19 a 21. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Isaías capítulo 65, versículo 17. Quando Deus tiver concluído o nosso preparo para o céu também estará pronto para nós. Cristo virá nas nuvens do céu e nos levará para habitar nas mansões celestiais. Então seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Os últimos sinais de pecado serão extinguidos. O Espírito Santo terá mudado o nosso caráter, tornando-nos novas criaturas prontas para o lar celestial. É-nos prometida uma nova terra, onde serão renovados mente, alma e corpo. Assim transformados, o homem viverá no Éden restaurado. A escravidão do pecado terá desaparecido, pois nós lemos: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Com vida nova que nunca terminará, vida eterna, homens e mulheres purificados com a justiça restaurada, voltarão ao lar edênico novamente. A nova terra será criada para ser o seu lar, quando o pecado for expulso do universo. Então o homem dominará outra vez. Pense nisto: vida eterna, natureza justa eternamente. Um lar em um mundo perfeito, com segurança e felicidade para sempre. E refeita a sociedade com Deus, governar o mundo em toda a sua infinita beleza. Assim é o amor de Deus pelo homem. O que mais a Bíblia nos fala sobre este mundo do amanhã? Lemos em Apocalipse capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor,
porque as primeiras coisas passaram. E a Bíblia acrescenta esta promessa: nenhum morador de Jerusalém dirá estou doente. Que mundo será esse, sem um hospital e sem um cemitério? Quem não deseja morar numa terra onde não há motivo nenhum para lágrimas? Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Os resgatados do Senhor virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Com a cidade gloriosa de brilho e beleza sem par. Ao transpor seus portais eu disse: Santo. E anjos mil uniram-se a mim, conduziram-me mansão por mansão. Oh, maravilhas eu disse então: eu quero ver Cristo, Ele por nós na cruz morreu. Prostrei-me, clamei, Ele é santo. Clamei santo, Deus é santo. Bati palmas e dei glórias, glórias para o Filho de Deus, glórias para o Filho de Deus. Ao transpor os portais da cidade, meus amados e meus irmãos surpreenderam-me nas ruas dos céus. Oh, que cenas não sei descrever. Eu vi
Jacó e Isaque. Falei com Marcos, Timóteo